Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá amigos, nós vamos falar nesse pequeno vídeo sobre como publicar informações em páginas da web utilizando matemática. Primeira coisa que eu queria deixar muito claro que, embora esse vídeo seja um vídeo que tem um certo pré-requisito da pessoa saber como que você publica uma página web, eu quero dizer para vocês que não é realmente tão necessário assim que você domine essa técnica. Você precisa pelo menos saber como se faz para orientar alguém para fazer. Hoje em dia está se tornando muito comum a pessoa criar apostilas na web, criar utilitários em sites, e está se tornando cada vez mais comum que esses sites contenham expressões matemáticas, figuras, textos, etc, etc. E normalmente você tem um programador de web que vai fazer isso. Infelizmente, mesmo que você contrate um programador de web, a possibilidade hoje dele saber colocar matemática dentro de uma página web é pequena. Incrível, porque não é uma coisa comum. O pessoal que trabalha em internet, fazendo páginas web, está acostumado com outras coisas. Textos, imagens, coisas bonitinhas, coloridinhas, animações. Matemática não. Então, esse vídeo aqui fala sobre isso. Como é que a coisa funciona para você poder dar uma orientada em alguém que você contrate para fazer uma página web para você, tá? Na sua escola, num trabalho, um projeto. Não necessariamente você precisa fazer sozinho, embora depois que você vê os exemplos assim, me deu vontade de fazer sozinho. A gente vai dar uma noção breve, tá? Sobre como é que você introduz ou ASCII-MAT, uma expressão em ASCII-MAT, ou uma expressão em TeX dentro de uma página web. Vamos começar mostrando para vocês um pouquinho sobre as tais páginas HTML. Tá? Você sabe que HTML, eu já ouvi falar provavelmente, é a linguagem na qual a maioria das páginas da web é construída. Então, vamos ver como é que é um texto escrito nessa bendita linguagem. Você pode utilizar um editor de texto e digitar no seu próprio desktop, né? Um arquivo de texto cuja extensão é ou HTML ou HTML. Tanto faz, uma ou outra. Tá? Que significa Hypertext Markup. Marcação de hipertexto, uma coisa meio... Bom, porque o texto da web é um texto em que o documento é dividido em hierarquias. Então essa noção de hipertexto é uma noção um pouco antiga, complexa, que não vale a pena a gente explicar. É o seguinte, é texto de internet. Tá? HTML é texto de internet. Então você vai criar aqui o seu primeiro texto. Aqui um programa básico, o programa mais simples, que simplesmente exibe uma página em branco. Ele tem 3 linhas. A primeira linha é essa aqui. Menor, ponto de exclamação, doctype, HTML, e depois fecha o sinal de maior. Depois, menor HTML maior, menor, barra HTML maior. Repare que são 2 linhas, uma que tem o HTML e outra que tem o barra HTML. Esse é o funcionamento básico das páginas nessa linguagem. Você abre uma seção e fecha uma seção. Você abre com o nome da seção e fecha com barra nome da seção. Tá? Ou que é o texto em negrito. Barra indicação de negrito. Não, perdão. Menor indicação de negrito, depois barra indicação de negrito. E a gente vai ver isso com cuidado, você não vai ter dificuldade. Então, essa aqui é a linguagem básica do HTML. Tá? Vamos agora colocar um pouquinho mais de sal. Coloquei mais 2 palavras aqui, head e body. Menor head, depois menor barra head, menor body, menor barra body, sempre fechando com um sinal de maior, né? Então tem uma seção aqui chamada head, outra seção aqui chamada body.
Head é cabeçalho e body é o corpo da página web. Vamos botar um pouquinho mais de pimenta na coisa. Botar uma outra expressão aqui. Dentro do cabeçalho eu vou colocar um título da página. Title. Teste de MATJAX com ASCII-MAT. O que é MATJAX? MATJAX é exatamente uma tomada, um plugin que você agrega na sua página para que ele seja capaz de exibir um texto utilizando matemática. Então botei aqui um título. Podia ser outro título qualquer, minha primeira página, tá? Começa por title e termina com /title. Botando tudo isso, as marcações sempre iguais. Marcação é menor e maior, fechando aquilo ali, formando uma tag, que a gente chama de tag, uma marcação, uma marca. Tá? Botar um pouquinho mais de sal. Agora eu vou introduzir um texto aqui. Esse texto aqui, por exemplo, está escrito em ASCII-MAT. Tem um BR aqui no meio, eu vou até tirar esse BR, tá? Porque ele não precisaria desse BR. Tá? O BR basicamente em HTML serve para você afastar as coisas. Então tem uma primeira frase, um afastamento, depois a segunda frase. Podia não ter, podia ser as frases grudadinhas uma na outra. Então aqui olha uma expressão escrita em ASCII-MAT. Quando A diferente de zero, uma expressão matemática, que tem o crase e a crase lá no final, existem as duas soluções para... Aí tem outra crase e a expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Uma equação de segundo grau. Né? E fecha a crase. Que são menos b mais ou menos, raiz quadrada, etc, etc, como a gente já viu em tantos exemplos aqui no curso. Então, isso aqui é uma página web que tem matemática, mas se você colocar isso aqui só assim, tá certo, ele vai fazer a página, só que ele não vai conseguir desenhar a página bonitinha, porque a página que eu quero é essa aqui. Eu quero que saia exatamente isso aqui. Então, a gente vai ter que colocar uma coisa adicional aqui que vai ser um indicativo que aquele texto é um texto que contém coisas de matemática. A gente vai pedir, por favor, agrega a esse módulo uma espécie de um motor, uma geringonça que transforma essa página numa página capaz de exibir letras em HTML. E essa geringonça, ninguém sabe isso de cor. A gente sempre copia. A gente pede para incluir esse trecho aqui. Não tem jeito, esse texto é Ctrl+C, Ctrl+V e nem pensa no que está escrito aí. Mas eu posso explicar. Dizendo assim, olha, eu estou usando um script de ajuda chamada MATJAX. Esse script ele é capaz de pegar textos em ASCII-MAT e jogar nas letras desenhadas. Tá? Tem umas informações adicionais aqui, que está escrito numa linguagem chamada JavaScript e fica localizado lá num determinado lugar da internet, que é o cdn.jsdelivery.net. Olha, não interessa. Isso aqui você pega e copia direto, esse texto aí. Tá? Repara que, ao fazer isso, eu tenho a página, guardo essa página, por exemplo, no meu desktop, um arquivo chamado, sei lá, teste.htm, ou teste.html. Quando eu clicar 2 vezes com o mouse em cima dele para executar o navegador abre, pum, e já mostra a minha página perfeitinha como ela tem que estar. Então, repara que é bem simples. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, e se eu quiser publicar para que o meu amigo que mora lá em Nova York veja a minha página também? Tô brincando, né? Aí você vai precisar de jogar esse arquivo em um servidor, mas isso aí já não faz mais parte desse curso. Tem que pagar um servidor, um provedor, ou vai colocar dentro de um lugar qualquer da internet que tenha visibilidade. Aí a pessoa vai... Outras marcações interessantes são a marcação B, que é de boldface, ou seja, negrito. A marcação I, que é a marcação de itálico.
e a marcação U, que é a abreviatura de underline. Bom, esse não é um curso de HTML, isso aqui é só para você brincar um pouquinho, tá? Talvez você já esteja te dando vontade de fazer um bom curso de HTML, né? Na UFRJ tem bons cursos de HTML. Sucesso para você, faça bastante teste, isso é muito importante, tá? Pelo menos pegue esse programinha bobo que a gente criou aqui, coloque na sua telinha, dá um clique ali para o seu navegador exibir essa página em HTML. E você já ficou sabendo, provavelmente quem vai criar essa página não deve ser você, a não ser que você tenha um talento especial para informática, pode ser que sim. Mas em geral, você só tem que saber mostrar para um técnico de informática como é que faz, porque ele não vai saber fazer sozinho, você vai ter que interferir, tá bom? Sucesso aí para você!